Patas, a história entre a humanidade e os animais. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Passos e Patas, a história entre a humanidade e os animais. Meu nome é Micaela Aquino, estudante de História na Universidade Federal do Sul da Bahia, e nesse episódio temos Elma Santana e Kaique Gonçalves, ambos estudantes de História. No episódio anterior, discutimos os primeiros momentos da relação entre a humanidade e os animais. Vimos como esse vínculo se iniciou, desenvolveu e influenciou os percursos da evolução, tanto da humanidade quanto na dos animais que convivemos. No episódio de hoje, daremos sequência a esse debate, pontuando os próximos passos dessa relação. No início das civilizações humanas, que se compreendem para além do uso da vida animal para a subsistência e como auxílio nas atividades diárias, passando para os animais como ferramentas de guerra e objetos de culturalidade. Dessa maneira, nossa pergunta-chave de hoje é: quais formas e quais razões a vida animal se encontra dentro dessas duas dimensões da sociedade humana, seja ela ferramentas de guerra e objetos culturais? Além disso, exploraremos as consequências dessa integração para ambos, humanos e animais. Essa e outras perguntas serão o que pretendemos responder nesse segundo episódio de Passos e Patas, a história entre a humanidade e os animais. Então, Elma, fale um pouco sobre como os animais estavam presentes nos conflitos humanos. Então, a história humana é sem dúvida marcada pela guerra, inúmeras batalhas e conflitos que ocorreram por diferentes causas, contextos e formas. Mas um fator em comum entre elas é a presença de animais atuando em diferentes frentes, utilizando habilidades para auxiliar o ser humano no resgate, no transporte, na segurança, na troca de informações, sendo indispensáveis na vantagem tática. E quais seriam os exemplos dessa vantagem tática exercida pelos animais? Vejamos, quando pensamos em animais de guerra, o cavalo é o primeiro exemplo que nos vem à cabeça, não é? Por muito tempo na antiguidade, batalhas foram travadas com o embate de grandes exércitos montados. A figura do cavaleiro com uma lança nas mãos é comum no imaginário popular, um aspecto comum em diferentes culturas. A mudança nos métodos de guerra, provocada pelos cavalos, começou com sua domesticação por volta de 4000 a.C. nas estepes do norte do Mar Negro. Os cavalos permitiam que seus donos percorressem distâncias muito maiores que era possível cobrir a pé, assim como atacar de surpresa e bater em retirada antes que uma força de defesa pudesse ser reunida. Dessa forma, o cavalo se torna uma vantagem nos campos de batalha indispensável. E então, Elma, há algum relato de conflitos ou guerras em que o animal tenha sido um diferencial para a conquista da vitória? Sim, existe. É o caso das conquistas dos Incas pelos espanhóis. A tremenda vantagem obtida pelos espanhóis com seus cavalos é notável. Os cavaleiros podiam facilmente deixar para trás os sentinelas índios, se lhes dá tempo para avisar suas tropas, o que facilitava na sua tarefa de matar os guerreiros que lutavam a pé. O impacto de uma carga de cavalaria, sua agilidade, velocidade de ataque e a proteção que os animais representavam deixavam os índios praticamente indefesos em campo aberto. Além disso, havia um efeito surpresa causado pelos cavalos, que os nativos enfrentavam pela primeira vez. Os únicos nativos do continente americano capazes de resistir às conquistas dos europeus por muitos séculos foram aqueles que reduziram a disparidade militar, adquirindo e aprendendo a lidar com cavalos e armas. Além disso, no livro Armas, Germes e Aço de Diamond, vemos que, além do impacto físico, os cavalos tiveram um efeito psicológico profundo para muitas sociedades, sociedades indígenas. Os cavalos eram criaturas completamente desconhecidas. Então, algo como uma manifestação sacra, etéreo, o que provavelmente influenciou o embate. E então, Elma, existe algum caso mais recente do uso de animais para fins bélicos? Sim, existe. Mesmo nos conflitos mais recentes, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
os animais fazem presente, que é o caso dos pombos-correios. Em um contexto caótico de guerra, a troca de informações é algo essencial. Mas naquele período, tecnologias das quais estamos habituados, como o caso do telefone, ainda eram bem rudimentares, sendo necessário toda uma infraestrutura para viabilizar tais comunicações. E nesse contexto que entra o pombo, ele que é dotado de incríveis capacidades de se localizar, encontrar o caminho de casa, não importa onde estejam. Os pombos eram usados pelos batalhões para a troca de informações vitais do campo de batalha, sempre levando alguns dos seus soldados alados consigo. E para exemplificar a importância dos pombos, eu trago o caso do Cher Rami, que em 1918 recebeu a medalha francesa Croix de Guerre, que significa Cruz da Guerra, por entregar uma mensagem que salvou um batalhão que estava cercada sob o fogo pesado. Cher Rami, no ato de entrega, foi baleado no peito, estava cego de um olho e sua perna direita estava pendurada apenas por um tendão, e mesmo assim conseguiu cumprir sua missão. Esses dois exemplos que apresentei são alguns dos muitos casos de animais na guerra presentes na nossa história. Além dos citados, como o cavalo e os pombos, também temos casos de elefantes, camelos e até golfinhos atuando nas mais diferentes funções no campo de batalha. Caraca, Elma! Então os animais realmente estavam encarregados de um papel crucial na guerra, lutando e atuando lado a lado com os humanos em seus conflitos, não é? Realmente, muitos desses animais morreram cumprindo o papel imposto pelos humanos, pela sua natureza conflituosa e egoísta, que além de não saber lidar com suas questões e diferenças de uma maneira que não seja pela violência, faz isso envolvendo seres que não têm nada a ver com esses conflitos. Para além dos assuntos bélicos, vemos diversas representações com a forte presença dos animais na cultura humana. Nos conte mais a respeito disso, Kaique. Sim, exatamente, minha amiga. A nossa sociedade ela é globalizada, homogênea e eurocêntrica. E aí a gente tende a enxergar os animais de forma utilitária. Como é que a gente enxerga os animais? Como uma ferramenta que vai atender ali aos nossos propósitos, ou então como transporte, né, como minha amiga trouxe no início, ou como um simples alimento. Mas indo para outras culturas, nós percebemos que os animais têm uma representação muito diversa em alguns povos ao redor do mundo. Os animais são vistos numa perspectiva diferente, com um olhar místico, simbólico, entre esses seres que vivem conosco nesse planeta. Bem, Kaique, você poderia nos trazer um exemplo desse olhar que você cita? Um grande exemplo dessa visão diferenciada seria a que a cultura indiana tem em relação à vaca. Acho que todo mundo aqui sabe, né, que a vaca tem um grande simbolismo na Índia, que são consideradas sagradas de acordo com as escrituras, por serem a montaria de Shiva. A cultura indiana adora mais de 30 mil deuses, porém Shiva é um dos deuses mais influentes na cultura indiana por ser adorado por quase toda a população. E de acordo com as escrituras, a vaca teria sido a montaria de Shiva. Por isso, na Índia é proibido o abate das vacas. Inclusive, existe um conflito entre a religião hindu e a religião do Islã, porque enquanto o Islã tem algumas comemorações religiosas onde o abate da vaca, eu não diria essencial, mas está presente, a cultura indiana, a cultura do hinduísmo, tenta vedar isso. Então, tem muitas leis ali que estão dispostas, que tentam proibir esse abate, apoiadas numa suposta liberdade religiosa, apesar de nas leis não terem especificado explicitamente que a lei contra o abate da vaca seja por conta da religião, né? Eles colocam ali que é por conta da subsistência, porque a vaca serve como um animal de tração para poder auxiliar nas atividades pecuárias, também como forma de fornecer proteína, né? Dizem que o leite é muito importante para as crianças e tudo mais,
Mas a gente sabe que por trás dessa lei tem a questão religiosa e isso gera muitos conflitos entre os muçulmanos, que é uma população muito grande na Índia também. É a segunda maior religião dos indianos. E aí a gente vê muitos conflitos dessa relação dos muçulmanos com o Islã. O Islã, para dar um exemplo mais próximo da gente, o islamismo na Índia seria basicamente como religiões de matriz africana aqui no Brasil. Então eles são muito perseguidos, a gente tem casos até de mortes motivadas por religião que aconteceram lá, pessoas sendo acusadas de estar consumindo carne da vaca, sendo que não era, como por exemplo um caso que ficou muito famoso em 2015 do Mohamed, que a sua família já estava ali numa comunidade indiana há 3 gerações, porém durante um culto religioso, eles foram acusados de estarem consumindo carne de animal. E aí um grupo foi lá, motivado por isso, tentando fazer justiça com as próprias mãos. E apesar deles dizerem que não era carne de animal, da vaca no caso, que era carne de carneiro, aqueles fanáticos religiosos extremistas não deram ouvido e mataram o Mohamed. E isso foi um marcador muito importante para a gente entender esse extremismo religioso que estava se instaurando ali na Índia. E aí a gente tem esses exemplos e tem mais outros casos também que exemplificam esse conflito entre a cultura dos hindus e a cultura dos muçulmanos. Mas enfim, para além desse simbolismo que a vaca tem na Índia, a gente tem um exemplo um pouco mais desconhecido e bem mais curioso, é o Karni Mata, o Templo dos Ratos na Índia, que fica localizado na pequena vila de Deshnok, que é o lugar que abriga mais de 20 mil ratos, que os indianos chamam de cabas. Esses pequenos roedores são adorados pelos devotos que fazem fila e tiram os sapatos para entrar no lugar, vindos de lugares distantes para visitá-los, rezar e fazer oferendas. Segundo a crença, esses ratos são a reencarnação dos humanos, e por isso eles são cuidados e adorados com tanto zelo. Também são considerados símbolos de boa sorte. Inclusive, caso alguém pise em um por acidente, a pessoa terá que substituí-lo por um feito totalmente em ouro maciço. Caso contrário, será amaldiçoado pelo resto da vida. A gente vê como é interessante essa visão que outras culturas têm com os animais, que aqui o que para a gente seria pragas, né, que a gente considera animais como pragas, para eles lá são seres sagrados. E se você imagine aí, você andando na rua, pisa num rato, se você não substituir esse rato por um outro feito de ouro, a sua vida vai ser amaldiçoada pelo resto da sua vida. Eu desconhecia totalmente o cabas e a situação do ouro maciço. Mas então, Kaique, a Índia é o único exemplo dessa relação entre animais e culturas? Não, cada sociedade ao redor do mundo desenvolveu a sua própria concepção em relação aos animais, né, baseado em suas perspectivas, ideias de cultura e crenças. E o caso da Índia é só mais um dentre muitas visões que a gente tem. Na concepção teocêntrica cristã, por exemplo, os animais existem para servir algum propósito aos humanos, prático, estético ou moral. Já na concepção do capitalismo, né, o sistema que nos abarca, a natureza é apenas e somente vista como provedora de recursos e receptora de resíduos. Na concepção de alguns povos indígenas, eram seres tão dotados de espírito e significado que eram também adorados como na religião hinduísta. Na concepção dos cientistas, os animais são vistos como o quê? Como ferramentas para pesquisa e avanço do conhecimento, como por exemplo ratos que são usados ali para fazer experimentos de medicamentos, vacinas e tudo mais. E eu trago também mais um exemplo que é um pouco mais pessoal e mais regional, que para exemplificar essa relação que os humanos têm com os animais aqui no Ocidente. Como por exemplo na comunidade que eu morava, alguns animais, não existiam religiões, obviamente, para adorar esses animais, mas existiam algumas crenças em torno de alguns animais, como por exemplo o porco, a própria vaca,
o carneiro, o bode, eles não poderiam ser abatidos caso alguma das pessoas que fizessem parte daquela comunidade sentisse pena, sentisse algum tipo de apreço desse animal. Tanto é que quando ia rolar algum abate, se por acaso o animal demorasse a morrer, as pessoas diziam que é porque alguns dos que estavam ali presentes durante o abate sentia dó desse animal. E quando eu era criança, eu costumava assistir os abates não porque eu gostava, óbvio, mas porque eu tinha curiosidade. E sempre que aconteciam isso, as pessoas falavam que eu estava com dó e eu me sentia até culpado. O que de fato eu estava com dó, mas eu não sabia que eu tinha esse poder de fazer o animal demorar a morrer. E isso é muito interessante, a gente tem esse exemplo em outras culturas locais também, dessa que vai sendo construída através das gerações, né? Vai sendo passado de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Esse apreço pelos animais, todo o senso de proteção em que você foi criado é totalmente desvinculado com o que eu tive como experiência, né? Mas eu acredito que isso implica pela própria forma de como o capitalismo, como você já tinha falado, trata a natureza. Principalmente agora no contemporâneo, com esse processo de globalização, ele contribui para a disseminação de certas práticas de conservação que são influenciadas por valores ocidentais, né? Como a criação de reservas naturais e a proteção de espécies ameaçadas. Porém, em muitos casos, essas abordagens nem sempre levam em conta as percepções e as necessidades das comunidades locais, o que pode levar a tensão e resistências até, né? O que nos faz pensar nessas relações ambíguas que a globalização traz. Afinal, a globalização também tem permitido que conceitos de conservação baseados em valores tradicionais e indígenas ganhem visibilidade, algo e reconhecimento, né? Promovendo práticas mais inclusivas e adaptadas às realidades locais, o que eu acredito que seja crucial para fomentar esse processo de preservação da natureza. E com isso, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Foi um prazer tê-lo conosco, ouvinte, e esperamos encontrá-lo novamente no próximo episódio, onde continuaremos a explorar a rica e complexa história entre a humanidade e os animais, com o intuito de questionarmos o passado para compreendermos o nosso presente. Afinal, até a próxima para mais um momento de debate e aprendizado sobre a história entre a humanidade e os animais.